Graça e paz, Igreja do Avivamento, Shabbat, Shalom, feliz festa de tabernáculo. Meus queridos, nós estamos na maior festa bíblica. Essa não é apenas uma festinha qualquer, é a maior de todas as festas, para você ter uma ideia. É a festa onde era sacrificado o maior número de animal em oferta a Deus. A festa que fecha o calendário litúrgico de Israel. Uma das festas chamada também de festa de peregrino ou festa das peregrinações, sendo a última delas. Festa essa de maior expressividade profética, e depois de uma apresentação dessa, que foi feita aqui com muita maestria pelo Ministério de Louvor, não temos nem o que falar mais sobre o significado da festa, porque foi falado através dessa peça com muita maestria. Mas eu ainda quero que você abra a sua Bíblia junto comigo no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo de número 18, versículo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 18, versículo de número 4. Último livro da Bíblia, livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 18, versículo de número 4, nos diz assim a palavra do Senhor. E ouvi outra voz dos céus que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Repita comigo: sai dela, povo meu. É sobre esse tema que iremos conversar nesta noite. Na festa dos tabernáculos, nós vamos conversar sobre o sai dela, povo meu. Como eu já falei, foi falado aqui, através de uma peça, com muita maestria, sobre o significado da festa, nos seus três aspectos. No seu sentido original, no seu sentido histórico e profético. Nós sabemos que o Senhor nos mandou comemorar festas. Levítico de número 23, nós vamos ver ali listados as festas que o Senhor mandou o seu povo comemorar. E essas festas não são apenas festas judaicas ou festas da antiga aliança. Elas são chamadas de festa do Senhor e são o estatuto perpétuo. Então, por que, irmãos, Leandro, existe essa contradição no meio evangélico entre a maioria das igrejas denominadas cristãs de não se comemorar essas festas e comemorar outras festas que eles chamam de festas cristãs e dizem que essas festas são festas judaicas? Simplesmente por um motivo. Por causa de uma herança pagã, antissemita, que se infiltrou no seio da igreja, que diz, dentro de uma teologia sistematizada, que a igreja veio para substituir o
povo de Deus, o povo de Israel. Que as festas foi substituída por outra cerimônia, como a ceia do Senhor e o batismo, e essas coisas já se passaram. Simplesmente por esse motivo, eles dizem que nós não devemos mais comemorar as festas bíblicas, porque isso seria judaizar. Mas o que eles não entenderam é que a igreja não veio em um processo de descontinuidade. Que ele vai dizer que isso é uma questão de continuidade e descontinuidade. A igreja, ela não veio para dar descontinuidade a um processo. Ela veio exatamente para continuar. Até porque as festas, algumas já, no seu sentido profético, já se cumpriram. Outras ainda vão se cumprir. O que eles não entenderam é que a igreja, quando nasce lá em Atos 2, ela está nascendo em um processo de continuidade. O que eles não entenderam é que nós fomos enxertados, como Paulo escreveu aos Romanos, na verdadeira oliveira que é Israel e que é sustentada pela raiz de Jessé, que é Jesus. O que eles não entenderam é que nós não éramos povos, nós estávamos estranhos às alianças de Deus, e agora, por meio da nova aliança, fomos feitos participantes do povo de Deus, da casa de Israel, participantes das promessas, participantes das alianças, e fomos feitos povo de Deus. E como povo de Deus, circuncidado em nossos corações, nós hoje podemos fazer parte de todas as promessas feita à casa de Israel. Então hoje, de maneira profética, nós comemoramos as festas bíblicas, porque elas não são apenas festas judaicas, mas são festas do Senhor. E antes de adentrarmos no tema propriamente dito, iremos falar em primeiro lugar sobre as festas bíblicas, porque as festas bíblicas, elas revelam o Messias. E de que forma as festas bíblicas revelam o Messias? Nós sabemos que existem 7 festas no calendário de Israel. O calendário de Israel começa com a festa de Páscoa, que é também chamada de Pessa, que significa passar por cima. Essas festas, como eu falei, ela tem um sentido original, que na sua maioria, no seu sentido original, eram festas agrícolas. Eram festas onde os filhos de Israel vinham para oferecer os primeiros frutos da terra, as suas ofertas em formas de frutos e de animais que eram ali oferecidos diante do altar, do sacrifício, em agradecimento às colheitas que Deus tinha dado ao povo de Israel. Mas ela também tem um sentido histórico. E qual é o significado histórico da festa de Páscoa? A festa de Páscoa, ela fala da morte de Cristo, em seu sentido profético. Mas no seu sentido histórico, ela fala da libertação do povo de Israel do Egito. E isso também fala de maneira profética sobre a libertação dos nossos pecados. Do mesmo jeito que Israel foi liberto da escravidão do Egito, da escravidão física, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Lá na instituição da Páscoa, por ocasião da libertação do povo de Israel, um cordeiro foi morto. Na nova aliança, Jesus foi imolado como cordeiro pascual. Jesus, ele morreu em Páscoa. Foi sepultado na segunda festa, que é a festa dos pães asmos. E ressuscitou na terceira festa, na festa das primícias. Essas 3 festas estão linkadas uma na outra, que é a festa de Páscoa. Então, a festa de Páscoa, ela fala da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. A festa de Páscoa apontava para a nossa salvação, a salvação que viria
pela graça. Esse é o sentido profético da festa de Páscoa. E depois dessa festa de Páscoa, que são 3 festas, 50 dias depois nós comemorávamos a festa de Pentecoste, a festa de Shavuot, festa que nós já comemoramos. A segunda festa de peregrinação. E o que é que nós comemoramos na festa de Pentecoste? Na festa de Pentecoste, no seu sentido histórico, no seu significado histórico, a nação de Israel, eles comemoravam a dádiva da lei. E na festa de Pentecoste também foi instituída a nação de Israel. Israel enquanto nação, enquanto nacionalidade. Então a festa de Pentecoste também é uma festa identitária. A festa de Pentecoste, no seu sentido profético, apontava para o derramamento do Espírito Santo. Na festa de Pentecoste, o povo de Israel recebeu a dádiva da lei, receberam a Torá. Nós, na descida do Espírito Santo, recebemos a lei escrita em nossos corações. Lá em Pentecoste nasce a igreja do Senhor, lá em Atos capítulo 2. Depois da festa de Pentecoste, nós comemoramos a festa das trombetas, que é a 5ª festa, que está linkada junto com a festa do dia do perdão, que é Yom Kippur, a festa dos tabernáculos, que é a última festa chamada de festa de Sukkot. A festa das trombetas fala do arrebatamento da igreja. A festa de Yom Kippur fala do arrependimento dos judeus. Já a festa dos tabernáculos fala da segunda vinda de Jesus. Ou seja, na festa das trombetas, quando soar as trombetas, a igreja será arrebatada. Na grande tribulação, e virá a grande tribulação, e durante a grande tribulação, no final da grande tribulação, o anticristo se levantará contra a casa de Israel, Israel será cercada, e virá um grande quebrantamento sobre a casa de Israel, os filhos de Israel se arrependerão, e então nós comemoraremos a festa, se cumprirá a festa de tabernáculo, onde Jesus voltará segunda vez, para reinar em Jerusalém, e se cumprirá também o que foi profetizado pelo profeta Zacarias no capítulo número 14, que todas as nações da terra subirão de ano em ano para Jerusalém para comemorar a festa dos tabernáculos ou a festa de Sukkot. As festas bíblicas também denunciam o paganismo. E de que forma as festas bíblicas denunciam o paganismo? Interessante que esse versículo que nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 18, que fala da grande Babilônia, e fala que um povo chamado de povo meu deveria sair dessa grande Babilônia. E sair, e que Babilônia é essa? De que eles deveriam sair? Esse texto, na verdade, ele tem um duplo sentido. Nós poderíamos estar saindo de um sistema religioso, ou sair de um sistema religioso também, que será formado durante o reinado do anticristo na grande tribulação.
e sair de um grande sistema religioso que se infiltrou no seio da igreja cristã. Que sistema religioso? Nós sabemos pela história da igreja que a igreja nasceu em Jerusalém. A igreja nasceu com judeus. A nova aliança foi feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, conforme Jeremias 31 e 31. Quando a igreja nasce ali em Pentecoste, com a pregação de Pedro, se converte ali 3.000, quase 3.000 pessoas, e ali aquelas pessoas eram pessoas judaicas. Só que com o crescimento da igreja, a igreja chega em Roma. E quando a igreja chega em Roma, ela é perseguida. Posteriormente, com as perseguições, vem o crescimento. E quando essa igreja cresce, se torna conveniente para o império que estava se ruindo, agregar esse povo ao império para que eles pudessem ganhar adeptos, mais adeptos para poder manter o império. Aí vem a suposta convenção do imperador Constantino. A igreja passa a ser uma igreja também aceita dentro do Império Romano, e depois vem a oficialização com o imperador Constantino. Esqueci o nome do imperador, no século IV, final do século IV, com outro imperador, vem a oficialização da Igreja Católica Apostólica Romana, e aí nasce a Igreja enquanto instituição oficial do Império Romano. Só que o interessante é que dentro do Império Romano, que era pagão, já existiam comemorações pagãs. Eles tinham suas festividades. Eles adoravam outros deuses que não eram o Deus da Bíblia. E aí veio uma grande batalha que o mundo cristão tem que enfrentar. E agora, como fazer para que esse povo deixe de festejar essas festas, comemorar essas festas, e passem a ser cristãos verdadeiros? O que eles fizeram? Eles começaram a utilizar essas festas pagãs, dentro de colocar nessas festividades pagãs uma roupagem cristã, ou seja, começaram a acrescentar elementos cristãos dentro de uma festa que já existia, uma festa pagã, para que o povo pudesse sair do paganismo e entrar em um suposto cristianismo. Aí daí vem as festas que nós conhecemos até hoje. Que festas são essas? Natal, Páscoa, não a Páscoa que nós falamos aqui, a Páscoa bíblica, mas aquela Páscoa com coelho, ovo de chocolate. Uma Páscoa que não tem nada a ver com a Páscoa que nós comemoramos aqui na igreja, com a Páscoa, com a verdadeira Páscoa, com o verdadeiro sentido da Páscoa. Eles mudaram os elementos, mudaram o sentido da festa, mudaram o significado da festa, colocaram tudo, ou seja, eles utilizaram os elementos pagãos, cristianizaram a festa, para que viesse substituir aquela festa pagã, que era feita em adoração a outros deuses. Daí vem a festa também, as festas juninas, chamada também de festa de São João, a festa de carnaval, que está atrelada à Semana Santa. E daí vem todas essas festividades, que inclusive algumas que não são tão comemoradas aqui no Brasil, como Halloween, né, que é a festa dos mortos, que é mais comemorada ali nos Estados Unidos. E essas festas surgiram em meio ao paganismo. Mas se você for ver na história da igreja, antes do século IV, essas festas não eram comemoradas. Você não vai ver nenhum pai da igreja adoçando a comemoração dessas festas.
Você não vai ver essas festas sendo comemoradas na Bíblia. Você não vai ver nenhuma recomendação bíblica para que nós viéssemos comemorar essa festa, nenhuma recomendação apostólica diferente das festas bíblicas. As festas bíblicas, nós temos evidências históricas que elas foram comemoradas até o século IV. Jesus comemorou as festas bíblicas. Os apóstolos, depois de Jesus, comemoraram as festas bíblicas. Paulo, se referindo à festa de Pêssar, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, ele diz: façamos a festa. Agora, sobre essas festas, existe recomendação? Não existe recomendação nenhuma. A festa de Páscoa, como nós já falamos, ela está associada a uma festa pagã. O surgimento dessa festa, a origem dessa festa, advém de uma origem pagã. Aonde é que você viu, meu irmão, coelho colocar ovo? Onde que tem na Bíblia a figura de um coelho? Eles substituíram o cordeiro por um coelho. Isso, como é que a gente pode relacionar uma coisa com a outra? Na festa de Páscoa, as pessoas, em vez de comemorar o verdadeiro sentido da Páscoa, que fala da libertação dos nossos pecados, da nossa salvação, da morte e ressurreição de Cristo, eles vão comemorar uma festa pagã, um culto a uma deusa pagã, de maneira sincrética. Porque no dia da festa da Páscoa romana, porque até o dia que eles comemoram a festa de Páscoa é um dia diferente do dia bíblico, era comemorada a festa da deusa Ostar. E na imagem dessa deusa tinha um coelho e um ovo. E daí, irmãos, como o mundo pagão já comemorava essa deusa nesse dia exato, com coelho e com ovo, eles começaram a cristianizar a festa que já existia. E assim começou a se infiltrar o paganismo dentro da igreja. Na verdade, o cristianismo que colocou uma roupagem cristã em cima de uma festa que já existia. E tem muita gente comemorando essa festa como se fosse uma festa cristã, só que não tem nada a ver com a festa cristã, com a Páscoa verdadeira. Não tem como a gente conciliar Páscoa com coelho e com ovo de chocolate. A festa do Natal, por exemplo. Como é que se deu a festa do Natal? A festa do Natal, assim como a festa da Páscoa, tem sua origem também no século IV. E no dia de 25 de dezembro, que é o dia que é comemorado o Natal, que eles atrelaram esse dia, convencionaram datar esse dia como a data do nascimento de Jesus, já existia uma festa nessa data. E nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Na verdade, nós não sabemos o dia exato do nascimento de Jesus. E se o nascimento de Jesus fosse tão importante ao ponto de nós tivéssemos que celebrar como uma festa, por que a Bíblia não relatou o dia do nascimento de Jesus? Porque não existe uma recomendação bíblica para que nós viéssemos comemorar o aniversário de Jesus. Você não acha estranho, não? A gente está comemorando o nascimento de Jesus, quando na Bíblia não diz o dia que ele nasceu, quando na Bíblia não diz que nós devemos comemorar. Os apóstolos não comemoraram o dia do nascimento de Jesus. Os pais apostólicos também não comemoraram o nascimento de Jesus. E logo no dia 25 de dezembro, sabe que festa existia no paganismo romano? Antes dos cristãos chegarem lá, a festa saturnária, que era a festa que eles comemoravam o renascer, o nascimento do sol, do Deus Sol. E era uma grande festa que já existia dentro do Império Romano. Aí eles, para substituir essa festa por uma festa cristã, eles passaram a comemorar o nascimento de Cristo exatamente
no dia do nascimento do sol, porque Jesus, como o sol da justiça, então vamos substituir o Deus Sol pelo sol verdadeiro, o sol da justiça que é Jesus. Eles começaram a substituir. Só que o problema, meu irmão, que a Bíblia não mandou a gente comemorar. Os apóstolos não nos recomendaram comemorar. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro, como nós falamos, ele tem uma origem pagã. A festa tem uma origem pagã. E outra coisa, você nunca se perguntou onde é que tem árvore de Natal na Bíblia? Papai Noel na Bíblia. Você já viu algum texto falando sobre Papai Noel? Você já viu algum texto falando sobre árvore de Natal? Ceia de Natal? Irmãos, isso é coisa inventada pelo homem. Nossa regra de fé deve ser a Bíblia. É nesse sentido que as festas bíblicas denunciam o paganismo. Eu andando na rua, às vezes as pessoas ficam me questionando sobre a alegria da nossa igreja. Eu estava falando com o Joab ali, um pouco antes, e Joab falando de uns vídeos, de umas comemoração da festa dos tabernáculos dentro das comunidades judaicas, ele impressionado com a alegria do povo, o povo tudo pulando, dançando. E eu fico imaginando como deve ser linda essa festa lá em Israel. Aqui nós temos uma cabana dentro do templo. Lá em Israel, meu irmão, as ruas estão repletas de cabana. É cabana nas sacadas dos prédios, cabanas no quintal das casas. O povo habitando 7 dias, festejando 7. Sabe o que é? A gente comemora aqui 3 dias. Lá em Israel é 7 dias de festa, é o povo dançando na rua, é de noite o povo se alegrando, é o povo pulando. Meu irmão, é festa. É a fé, por isso que é chamada de festa da grande alegria. Uma grande festa em Israel. Eu ainda vou lá e quero ver essa festa. Quem vai comigo para Israel, para a gente comemorar a festa do tabernáculo em Israel? Agora você já imaginou, irmão, se a nossa nação se convertesse e entendesse o sentido profético da festa? A nação brasileira comemorando por 7 dias uma festa de grande alegria aqui no Brasil. Eu creio que isso pode acontecer. E na verdade vai acontecer, não no Brasil, mas no mundo, quando Jesus voltar. Todo ano, todas as nações da terra subirão a Jerusalém a comemorar a festa dos tabernáculos. Isso é profético, irmão, vai se cumprir. Nós iremos comemorar a festa do tabernáculo como noiva do rei, porque nós seremos arrebatados, voltaremos com ele para reinar 1000 anos em Jerusalém, e lá nós estaremos esperando as nações para comemorar Sucote, tabernáculo, as festas das nações. Então deixa esse negócio de paganismo para lá, irmão. Nós temos que anunciar as festas do Senhor, as festas bíblicas. Esse negócio de Natal, de Páscoa, as festas juninas, festas de São João. Mas vamos falar um pouquinho sobre a árvore de Natal, onde a gente falar um pouquinho sobre as festas juninas, né? Falar um pouco mais do Papai Noel, da árvore de Natal. Porque todas essas festas também estão ligadas a pradoeiros. Quando você comemora uma festa, celebra uma festa dessa, irmão, você está celebrando um padroeiro. Uma pessoa que foi elevada a um nível quase que de Deus. Uma pessoa que pode ser mediador entre Deus e os homens. Nós sabemos que só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus. Só Jesus é mediador entre Deus e os homens. E o Papai Noel, não sei se vocês conhecem a origem do Papai Noel, ele está atrelado a uma história de um santo chamado São Nicolau. Diz a história que São Nicolau, né? Ele costumava dar presente às criancinhas, e quando esse santo morreu, ele
colocaram dentro da festa do Natal, que é o nascimento de Cristo, a figura do São Nicolau. E depois, posteriormente, o Papai Noel, depois pintaram o Papai Noel de vermelho, por causa da Coca-Cola, no século XX. Uma questão totalmente comercial, fizeram o bom velhinho. Aí surgiu, no século XX, o bom velhinho, o Papai Noel. E você fica comemorando, celebrando, botando o Papai Noel dentro da sua casa, uma imagem, onde a Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura, nem a ela prestarás culto, ou seja, celebração de louvor e adoração, e você fica aí adorando um Papai Noel, colocando uma árvore de Natal, que é um costume céltica, onde as pessoas ofereciam sacrifício debaixo dessas árvores, a deuses estranhos, pagãos, e você fica lá colocando uma árvore de Natal, um Papai Noel, enfeitando. Um costume totalmente pagão, antibíblico, que não tem respaldo nas escrituras sagradas. E as festas juninas, irmão Leandro? A festa de São João, essa daí é bíblica, né? A festa de São João é só 3 santos, irmão, que a gente comemora. Só 3 santos. Começa com Santo Antônio, né? O santo casamenteiro. Dia 13, aí no dia 12, né, que é um dia antes, aí tem aquelas simpatias, né, de colocar o santo de cabeça para baixo, para arrumar namorada, coloca o santo para sofrer, né, tem vários mitos aí sobre esse santo. Colocaram o menino Jesus no braço do santo, ó, do Santo Antônio, na imagem do santo, aí ele pega o Santo Antônio com o menino Jesus e coloca de cabeça para baixo para ver se consegue uma namorada. Aí, dia 24, eles comemoram também São João. E Santo Antônio, meu irmão, já é um santo do século, XII, né? É da Idade Média. Aí depois vem São João, que é o João Batista, não o João Apóstolo, o evangelista, mas o João Batista, que foi degolado por Herodes, no dia 24. Aí as pessoas acendem fogueira, as comidas típicas, né? Milho, canjica, pamonha. As pessoas se aproveitam para se confraternizar em torno das fogueiras, principalmente nos sítios, né? Eu moro lá no Miranda, eu vi lá como é que é, né? Lá ainda tem esses costumes das fogueiras. Aqui está se acabando mais, mas lá é mais forte. Nos interior, quanto maior o interior, quanto mais forte é a tradição. Se a gente for para o lado da serra, você vai se de lá cego de tanta fumaça, né? Por causa das fogueiras de São João. E tem crente fazendo isso também, né? Aí no dia 29, São Pedro, né? Que tudo faz parte da mesma festa, a festa de São João. E as pessoas ficam acendendo fogueira, comemorando a festa de São João nos arraiá, colocando roupas típicas de São João, né? Logo no dia 24, tira foto e posta no Instagram, aqui no arraiá de São João. Meu irmão, você é crente, você tem que dar um testemunho de crente. Tire foto aqui, na festa dos tabernáculos, e diga, comemorando Sucote, festa do tabernáculo, festa bíblica, festa do Senhor. E o interessante, meu irmão, que essas igrejas que não querem comemorar as festas bíblicas, elas não vêem problema nenhum em comemorar essas festas pagãs. Olha a contradição. Igrejas que se dizem cristãs, comemorando o Natal, e dizendo que ainda é bíblica, comemorando, fazendo arraial dentro da igreja. Blocos de carnaval, cristãos evangélicos, com pretexto de estar evangelizando. Cristãos comemorando Páscoa. E eu estou falando não é de cristãos católicos, não, que isso aí é uma tradição romana, então eles comemoram porque faz parte da tradição deles. Mas eu estou falando de cristãos evangélicos. E eu não estou falando de um cristãozinho assim na igreja, não. Eu estou falando de igrejas inteiras, irmãos, que comemoram e defendem a prática da comemoração dessas festas. E fica criticando a gente que está comemorando as festas bíblicas. Já pensou na contradição? As nossas festas têm respaldo bíblico. Os apóstolos comemoraram.
era comemorada até o século IV, depois foi proibida pelo Império Romano, pela Grande Babilônia. E nós somos criticados, a contradição. E agora eles estão se romanizando também. Irmãos, foi assim que a igreja cristã no quarto século se corrompeu com o paganismo. E hoje as igrejas evangélicas estão querendo fazer a mesma coisa. Mas nós somos brasileiros, meu irmão. Faz parte da nossa cultura. Então vá com essa cultura para o inferno, porque eu vou ficar com a Bíblia. Irmão, nossa cultura é judaica cristã. Porque a sua Bíblia aí, ela é o quê? Sua Bíblia é judaica. Ela foi escrita por judeus. Nós só temos a Bíblia, irmão, por causa dos judeus. Nós só temos a salvação por causa do povo judeu, porque a salvação vem dos judeus. Jesus voltará como judeu, como rei dos judeus. Jesus voltará para reinar onde? Lá em Roma? Em Jerusalém. Irmãos, vamos deixar o paganismo. Vamos deixar o paganismo romano. Vamos sair da grande Babilônia. Vamos voltar para nossas origens. Vamos voltar para Jerusalém. Eu não quero saber de Natal pagão. Eu não quero saber de Páscoa pagã. Eu não quero saber de festas juninas pagã. Eu não quero saber de carnaval pagão, porque eu não vou adorar santos, porque eu só adoro um. Eu só adoro ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque só Ele é digno de honra, de glória, louvor e adoração. Salmo 115, versículo 8. Abra aí a sua Bíblia e veja o que é que diz lá. Salmo 115, a partir do versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Irmãos, saia da grande Babilônia. Volte para Jerusalém. Aquelas comidas, irmãos, que são ali, que a gente chama de comida típica das festas, aquelas comidas são oferecidas aquelas imagens e aqueles ícones são oferecidos a ídolos. E se o ídolo, a Bíblia diz que nada é, quem é que recebe aquela oferenda? Você já parou para pensar? Quem é que recebe aquela oferenda que são oferecidas a esses ídolos? Quem recebe, meu irmão, são os demônios. Por trás dos ídolos, que nada é, porque ali é só pedra e pau, existem demônios, e quem recebe essas oferendas são os demônios. Não é um santo, um homem que já morreu. Santo somos nós. Nós somos santos porque fomos santificados em Cristo. Não existe um santo, irmão. Aquilo é um ícone, uma imagem feita por mão de homens. Então, quando você come uma comida que é oferecida a um ídolo, na verdade, você está comendo uma comida que é oferecida a um demônio. Olha o que diz lá em 1 Coríntios. Abra aí, 1 Coríntios, capítulo 14, São Todos.
Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Ó, 2 aos Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Quem é o templo de Deus? Nós. Então, que consenso tem o templo de Deus, que somos nós, com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, ó, só mais uma vez, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que consenso, irmão, temos nós com os ídolos? Irmão, nós não temos parte com essas coisas, nós já fomos libertos dessas coisas do mundo. Nós não devemos andar em conformidade com o mundo. Nós andamos em novidade de vida. Nós agora somos conhecedores da verdade, então vamos deixar o paganismo de lado e viver as verdades do Evangelho, das boas novas de Cristo. Vamos viver aquilo que a Bíblia diz, porque você é o que a Bíblia diz que você é, e você pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer, e você tem o que a Bíblia diz que você tem. Se a Bíblia diz que você é santo, você é santo. Santo vem da palavra hebraica que significa kadosh, que significa separado. Você, meu irmão, foi chamado para viver separado do paganismo, separado do mundanismo, separado da consciência mundana. Você foi chamado para viver em Cristo. É por isso, irmãos, que nós comemoramos as festas bíblicas. Nós comemoramos as festas bíblicas para não comemorarmos as festas pagãs, porque essas festas não são cristãs. Você já pensou, irmãos? Aí a gente, mas a gente vai ficar sem festejar? Meu irmão, nós temos 7 festas que eu listei aqui. Você já pensou que se a nação brasileira se convertesse, entendesse o sentido profético da festa, nós teríamos, no mínimo, 7 festas bíblicas para festejar. Começaríamos celebrando Páscoa entre o mês de março e abril. No dia 14 de Nissan, começaríamos celebrando a festa de Páscoa, a festa de Pêssar, mas não com coelho nem com ovo, mas sim com redenção, com o sangue derramado no Calvário. Depois nós comemoraríamos a festa de Pentecoste, comemoraríamos a descida do Espírito Santo, Shavuot. Depois nós iríamos comemorar a festa dos tabernáculos, como estamos comemorando hoje, a festa da grande alegria, a festa que era comemorada pelos apóstolos, a festa que Jesus comemorou, a festa que a igreja vai comemorar na volta de Cristo. Então, o que é que nós devemos fazer, irmão Leandro? Devemos sair de Roma e voltar para Jerusalém. Só assim nós estaremos realmente cumprindo com as ordenanças, com os mandamentos de Deus, porque se para comemorarmos essas festas pagãs, não existe ordenança para comemorar essas festas que nós estamos comemorando,
existe ordenança apostólica, existe mandamentos bíblicos, porque elas não são apenas festa judaica, mas sim festa do Senhor. Sai dela, povo meu, sai de Roma e volta para Jerusalém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.